Oi pessoal, estamos novamente por aqui para apresentar para vocês o 5º episódio do nosso CediaCast. E hoje com um tema muito importante que é atualização no diagnóstico do autismo e intervenção precoce. Para me ajudar a discorrer sobre esse tema, convidei a doutora Gabriela. Doutora, conta um pouquinho para nós sobre a sua trajetória profissional. Obrigada pelo convite, Tati. É um prazer estar aqui. E eu sou a doutora Gabriela. Atualmente trabalho aqui na clínica, atendendo as crianças e as famílias. Pra gente começar, eu já vou soltar uma polêmica. Conta pra gente um pouquinho sobre aumento do diagnóstico do TEA. O que vem acontecendo? Realmente existe esse aumento? Na verdade, mudou a forma de como entendemos o autismo, né? Com a evolução da ciência, porque ele foi descrito em 1940. Só que era percebido, mas os casos graves, os casos leves eram passados despercebidos, ou como uma criança diferente, tímida, até mesmo mal educada. Estranho, né? E com a evolução, com os critérios manuais diagnósticos dos transtornos mentais, isso foi evoluindo, sendo estudado e tendo mais diagnóstico. Eu percebo também, doutora, que atualmente a sociedade está mais sensível com isso, né? Então os pais, eles conseguem perceber, muitas vezes, alguns sinaizinhos e já buscar essa ajuda, não é mesmo? Uhum. Porque além da evolução da ciência, os pais, os professores, os profissionais, eles estão mais capacitados, né, para a gente conseguir ali uma intervenção precoce e diagnosticar melhor esses pacientes. Então, não é necessariamente que teve um aumento de diagnóstico, mas sim um aumento dessa sensibilidade na identificação, isso? Sim. Doutora, e existe uma diferença em questões de gêneros, meninos e meninas? Qual que é a prevalência? Tá. Os estudos recentes mostram que a probabilidade é de 3:1 em meninos, e meninos são mais diagnosticados do que meninas. Um estudo recente de 2023 da CDC dos Estados Unidos mostra que 1 a cada 36 crianças tem o diagnóstico do autismo. E quando a gente fala de casos mais graves, diminui esse número para 2:1. Então a gente ainda tem a diferença na gravidade, Sim. Isso mesmo? Isso mesmo. Nos casos, em geral, mais leves, 3:1, e nos casos mais graves diminui 2:1, sendo mais prevalente em meninos. Doutora, e me explica uma coisa, por que essa discrepância tão grande entre meninos e meninas e o que isso pode mostrar para nós sobre o fenótipo feminino do TEA? A menina, ela demonstra sinais mais sutis do que os meninos, por pressão social, habilidades compensatórias e, consequentemente, esse diagnóstico é mais tardio. E por isso, então, fica mais difícil essa identificação? Isso, porque as meninas, elas apresentam sinais e sintomas de serem mais tímidas, mais retraídas, acabando que esse diagnóstico seja mais A gente tarde. confunde, né, às vezes, esses sinais e sintomas. Isso mesmo. Doutora, agora que a gente já passou um pouquinho por essa etapa do diagnóstico, eu queria que você falasse sobre as intervenções, principalmente sobre a intervenção precoce, que a gente sabe que é fundamental. E também o como ela é aplicada em diferentes níveis do TEA. O autismo, ele tem 3 níveis de suporte, sendo o 3 o nível maior de suporte que essa criança precisa e o 1 o nível menor de suporte. Então, esses níveis significam o suporte que essa criança tem que ter ali, a ajuda que ela tem que ter no dia a dia dela, né? E quanto antes a gente começa essa intervenção, maiores as chances dessa criança, por exemplo, que foi diagnosticada com o nível 3 de suporte, migrar para esse nível 1 de suporte, diminuindo essa ajuda que eles precisam ter, né? Do dia a dia. Nas habilidades funcionais. Isso. E eu acho importante, doutora, a gente também dizer o quanto as terapias, elas precisam ser aplicadas dependendo a faixa etária e a diferentes etapas da vida, né? E a necessidade daquela criança. Então, o quanto isso é individual. Então, tem crianças que vão precisar de terapia ABA, de psicopedagogia, de intervenção com a fonoaudióloga, né? Enfim, então a gente precisa entender para que a gente possa personalizar com as terapias o que é necessário para essa criança evoluir e até conseguir migrar de suporte, como você citou, né? A gente fala desses níveis de suporte e da intervenção precoce nos primeiros anos de vida por conta da neuroplasticidade cerebral. Isso acontece porque a gente consegue moldar esse cérebro para que os níveis de suporte e essa criança se desenvolva, diminuindo assim os níveis de suporte e essa criança ganhe habilidades como na comunicação, na interação social. E isso na primeira infância acaba sendo muito mais fácil, né? Sim, inclusive nos primeiros anos de vida, que é onde essa neuroplasticidade ela ocorre de uma forma mais intensa. Isso, por isso que é importante os pais procurarem, né? A qualquer sinal eles precisam agir com mais rapidez para que a gente possa ajudar esse desenvolvimento dessa criança. Sim, né? E a intervenção precoce a gente conta com uma equipe multidisciplinar,
com as terapias com a fono, com a psicopedagoga, com a terapia ocupacional. E é importante, doutora, a gente identificar essas necessidades da criança para que a gente possa atingir o que ela precisa nesse movimento ali de organização terapêutica, né? É um trabalho personalizado, digamos assim. Sim, né? vai depender do que essa criança precisa, qual o suporte maior que ela precisa para desenvolver a fala, para desenvolver a comunicação social. Isso, como o autismo se manifesta naquela criança, Sim. né? Para que a gente possa ali iniciar as intervenções e o tratamento adequado, né? Não é um modelo pronto, né? Mas sim um modelo que ele vai sendo desenvolvido e aplicado de acordo com a necessidade dessa criança. Né? Sim, então não se trata de curar o autismo, mas dar a essa criança ferramentas para que ela possa se desenvolver, diminuindo as suas dificuldades e aumentando as suas potencialidades. Ótimo. E doutora, um tema que vem ganhando uma importância nos últimos tempos é o uso de canabidiol nas crianças com TEA. Algumas famílias, a gente até percebe aqui na clínica um aumento de relato dos pais sobre a diminuição, por exemplo, de agressividade, de impulsividade e alguns sintomas do autismo. O que a ciência traz para nós com relação a esse tema? O canabidiol hoje está muito em alta, está todo mundo falando do canabidiol, só que a gente tem sim muitos estudos, inclusive estudos robustos sobre ele, mas ainda não tem evidência científica que o canabidiol seja um tratamento específico para o autismo ou tratamento padrão ouro para o autismo. A gente usa, inclusive eu tenho alguns pacientes que fazem uso do canabidiol e que melhoraram muito os sintomas. Sintomas de irritabilidade, de hiperatividade, agitação, irritação, sim, e melhorou bastante. Mas, como se diz, a gente precisa ver caso a caso se tem necessidade ou não. E lembrando que o tratamento medicamentoso, ele é apenas uma parte do tratamento e a gente tem que ver esse tratamento como um todo, né? Porque ele não exclui as terapias. Claro. Doutora, foi muito importante a sua participação hoje por aqui pra gente discorrer sobre esse tema. Tenho certeza que o pessoal ficou muito ligado e gostaria de agradecer a sua participação conosco hoje. Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. E para vocês que estão nos acompanhando, curta, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para que esse assunto tão importante chegue até elas.